e assim que começarmos no Zoom, no Facebook a gente vai começar. Mais alguns minutos, por favor, mais alguns segundos, por favor. Pronto, já temos a confirmação, estamos ao vivo pelo Facebook da Stand With Us Brasil e pelo Zoom. Bem-vindos a todos, boa tarde, boa noite, Henrique, que está aqui conosco. É uma honra muito grande recebê-lo. Nós, da Stand With Us Brasil, temos muito carinho e gostamos muito do seu trabalho e da forma como você nos informa a respeito de Israel. O Henrique é jornalista, escritor, diretor, palestrante, professor universitário e presidente da Câmara de Comércio, vejam só, Israel, Jordânia, Golfo Pérsico. Bastante interessante essa Câmara de Comércio. Israelense de origem portuguesa, trabalha como correspondente para assuntos de Oriente Médio para alguns dos principais veículos de imprensa de Israel e do mundo, inclusive até para veículos brasileiros. Você já fez algumas matérias, né, Henrique? Obrigado, boa tarde, boa noite para você aí. Obrigado por estar conosco hoje, Henrique. Boa tarde, André. É um prazer estar com vocês e tenho a certeza que vai ser interessante. Com certeza. Henrique, antes de Shimon Peres falecer, ele falava uma frase famosa: Mizrach Tichon Hadash, o novo Oriente Médio. Estamos vivendo o futuro? Estamos vivendo um novo Oriente Médio? Eu sempre pensei que eu estava muito próximo a Shimon Peres e via-o uma vez por semana nos últimos anos de vida dele, e eu sempre pensava que ele era muito atrevido quando ele dizia novo Oriente Médio. E eu acho que ele, no fundo, olhava para o futuro, era um homem que se adiantou muito ao seu tempo. Eu atrevo-me a dizer neste momento, depois de tudo o que está a acontecer agora e o que eu acho que vai acontecer nas próximas semanas, eu não me atrevo a dizer um novo Oriente Médio, mas sim a dizer um Oriente Médio diferente. Eu acho que é um Oriente Médio com muitas possibilidades, nas quais eu já acredito profundamente há quase uma década e trabalho nesse sentido também. O que nós vemos aqui é o começo de uma era além de ser uma era de paz entre alguns países árabes e Israel, nós vemos talvez uma era de divisão, porque alguns países também estavam aí em cima do muro, ao mesmo tempo que quanto mais tensões e mais o Irã e as suas ações se expandem no Oriente Médio, mais os países vão precisar, de uma certa forma, tomar lados. E o que nós estamos vendo, então, são países árabes com medo do Irã e tomando lados de Israel, dos Estados Unidos, do Ocidente, e assim vai. Isso vai fazer com que o Oriente Médio se coloque em dois campos, aqueles que são contra o Irã e a favor de Israel, e aqueles que são contra Israel e a favor do Irã? Não há dúvida que o Irão é provavelmente a cola que põe juntos uma série de países. Eu diria que é uma espécie de dança de cadeiras e que há um novo jogo de coligações, de coalizões entre diferentes países desta região. Mas é preciso entender uma coisa. Tudo começa provavelmente em 2002, quando em Beirute, na Liga Árabe, os países árabes decidem propor a Israel uma iniciativa de paz. Era a iniciativa saudita que foi adoptada por todos os países árabes nesse momento, o que foi uma autêntica surpresa. Eu lembro-me que era um momento, em 2002, que eu tinha medo de enviar os meus filhos à escola, sozinhos, porque explodiam todos os transportes públicos e havia atentados suicidas. Era uma época terrível em Israel nessa altura e justamente nesse momento o mundo árabe propõe pela primeira vez na história de Israel até aí reconhecer Israel e propõe uma normalização, a troca de duas coisas, um acordo com os palestinos e um acordo com os sírios, naquele momento nos Montes Golã. O que aconteceu foi que os sírios, obviamente, o tema eclipsou-se na última década com a guerra civil na Síria, quando se entende que não tem, realmente a Síria é um país praticamente desmantelado,
Mas fica o problema dos palestinos, que continua vivo. E durante todos estes anos a pergunta era o que é que viria antes? Uma tentativa real de chegar a um acordo com os palestinos, houve várias, mas todas elas fracassaram, ou uma tentativa de normalizar as relações entre Israel e os seus vizinhos devido ao facto de que há inimigos comuns. E aqui é uma coisa interessante, André. Eu lembro-me, quando eu entendi, foi para mim um choque, realmente, quando me chegou uma mensagem, foi há 8 anos aproximadamente, depois de que eu estive pela primeira vez no Dubai, nos Emirados, em 2010, um pouco depois, 2 anos depois, recebo uma mensagem num mail do príncipe Turki El Faisal, que é um príncipe saudi muito importante, tinha sido chefe dos serviços secretos durante 15 anos e até hoje é um homem de muita influência no reino, vive nos Estados Unidos, e ele, dirigindo-se a mim diretamente, disse-me: eu convido-lhe a vir tomar um café comigo em Nova Iorque. E eu fui pensando que talvez fosse uma entrevista, o que ele pensava em dar-me pela primeira vez talvez para um meio de Israel, e também para os meios com os quais eu trabalho em Portugal, em Espanha, no Brasil e noutros países. Cheguei lá e ele, vejo vestido normal, vai falar comigo e diz-me num hotel que se chama Hotel Pierre de Nova Iorque, que é um hotel que pertence aos sauditas, e ele diz-me: olha, não temos entrevista, mas sim vamos tomar um café. E entramos no café, ele deu 2 aplausos e toda a gente saiu e ficamos sozinhos, como nos Sopranos, mais ou menos. E ficamos sozinhos os dois durante 90 minutos. Foram 90 minutos que foram uma autêntica lição, porque ele fez-me muitas perguntas sobre Israel. Sabes que, como disse, a Haggadah é preciso saber fazer perguntas. E o homem sabia fazer perguntas. Ele perguntou-me sobre a juventude de Israel, sobre a motivação de ir ao exército, sobre o tipo de música que a juventude gosta, sobre a atitude dos jovens em relação ao poder, às elites, aos partidos políticos, etc, etc, etc. Ao futuro, como veem eles o futuro da região, o futuro de Israel. E depois de me fazer muitas perguntas e eu responder-lhe, ele diz-me: agora pergunte-me o que quiser. E eu vinha com uma pergunta de casa. E a pergunta era a que de certeza que tu, André, se lá estivesses, farias nesse momento. O que é que vos aconteceu, Sua Excelência? Porque é que até a 2002, em Beirute, a única coisa comum a grande parte do mundo árabe era a vontade de eliminar Israel. Sunitas, xiitas, cristãos, drusos, uma grande maioria, não todos, mas uma grande maioria, esse era o denominador comum no mundo árabe. Quase 400 milhões de pessoas, 300 e muitos. Por que é que agora vocês vêm, em 2002, justamente quando eu tinha medo de enviar os meus filhos sozinhos à escola, vocês decidem propor a Israel a paz, uma normalização? Ele disse-me: tu sabes a principal razão. A principal é o Irão. O Irão é uma ameaça para todos nós. Os persas, há 4.000 anos, que querem a hegemonia na região, no Oriente Médio, muito antes do Islão. Eles já a queriam. E eles continuam lutando até agora para o conseguir. Eles são uma minoria dentro do mundo muçulmano, há 1.600 milhões de muçulmanos, dos quais 200 milhões serão xiitas, encabeçados pelo Irão, mas eles continuam sendo uma ameaça não só para vocês, senão também para a maioria sunita do mundo muçulmano. E nisso temos um elemento comum, e é um elemento comum que nos vai ocupar anos, até que haja uma mudança política no Irão. Ao mesmo tempo está a Jihad Mundial, que é grupos como a Al-Qaeda, como o Estado Islâmico, que surgiu posteriormente. Eu encontrei-me com ele a partir daí uma vez por ano, e ele dizia-me também: o Estado Islâmico é um problema para nós, o ISIS ou o Daesh, porque eles tentam minar os nossos regimes por dentro, e isso também temos aí inimigos comuns. Depois ele disse-me uma coisa que me deixou extremamente surpreendido, André. Ele disse-me, já em 1973, na guerra do Yom Kippur, ele chamou-lhe a Guerra de Outubro, nós chegamos à conclusão que não há vitória militar possível contra Israel.
que nós não podemos vencer Israel no campo de batalha. E eu perguntei porquê. Ele disse, tu lembras-te que o Israel chegou no dia do Yom Kippur, portanto, ele disse o dia do perdão de outubro de 1973, chegou à frente de combate de joelhos, numa situação terrível, em que lhes faltavam soldados, faltavam-lhes tanques, faltava-lhes tudo. E mesmo assim, passaram umas semanas e Israel ganhou a guerra. E ele agregou-me uma frase que eu nunca me vou esquecer. Ele disse-me, e agora, isto já era há 8 anos, agora eu acho com mais motivo, Israel é a superpotência militar mais forte entre Gibraltar e a Indonésia. Um elemento mais. O terceiro elemento, acho que hoje em dia estamos vendo isso com os Emirados, é talvez hoje em dia também um dos principais, que é a tecnologia. Israel, a Startup Nation, a nação dos startups, o que tem mais empresas da Nasdaq norte-americana que todos os países europeus juntos, mais a Grã-Bretanha hoje em dia, que tem uma presença tecnológica fantástica em temas como agricultura, como água, como energias alternativas, como cyber, etc, etc, etc. Não falemos já de armas e de tecnologias militares também. E tudo isso ele diz que esses países, os países sunitas, querem de alguma maneira gozar dessas tecnologias. Ele disse-me uma frase muito bonita, disse-me, imagina o que nós podemos fazer com a vossa esperteza e o nosso dinheiro, e o nosso poder económico. Isto há 8 anos. E depois veio um elemento que a mim me surpreendeu muito. Ele disse-me, e eu vi isso na Arábia Saudita, eu estive em janeiro, e estive em dezembro do ano passado, ainda antes do corona, nos Emirados pela 6ª vez, e eles todos repetem isso. Nos nossos países há 70% de jovens de menos de 30 anos. E para eles as guerras de 67, de 73, de 48 são como as guerras dos romanos. Estão totalmente ultrapassadas e é preciso olhar para a frente. Obviamente, eles sabem, André, que há spoilers, há elementos que tentam destruir todas estas pontes que de alguma maneira se começaram a construir já há anos e que agora vemos um momento importante, uma declaração a todo o mundo. Mas mesmo assim, esses spoilers neste momento têm um pequeno problema. Se eu olho, por exemplo, a posição dos palestinos em Ramallah, eles estão isolados neste momento dentro do mundo árabe. O apoio que eles recebem contra o acordo com os Emirados que Israel vai assinar no próximo mês, vem de países não árabes, vem da Turquia e vem do Irão. Portanto, há uma situação que mudou absolutamente tudo nos últimos anos. O que mais me surpreendeu de tudo isso também é de que o Israel, além de ser uma peça fundamental e o objetivo final é ter relações com Israel, no final das contas, mas também Israel está sendo usado para abrir portas nos Estados Unidos para alguns países, né? Se diz aí. Mas antes de fazer essa pergunta dos próximos países, eu queria te fazer uma pergunta pessoal sobre a sua carreira, porque você foi para a Arábia Saudita, isso eu queria deixar claro para quem está nos escutando agora, a gente está com, nesse momento, Henrique, 148 pessoas online. Então, você como jornalista que nasceu em Portugal, mas mora em Israel há mais de 40 anos, é israelense, seus filhos são israelenses, você foi à Arábia Saudita, você foi aos Emirados Árabes e você visitou outros países do Golfo ou da região. Você foi ao Iraque, do Kurdistão, filmar e fazer documentários que têm a ver com a guerra do Kurdistão contra o Estado Islâmico. Você teve contato com altos oficiais de vários países, você frequentemente vai à Jordânia e tudo mais. Quando tudo isso começou? Em que momento você começou a reportar e ter contatos que são contatos raros de um jornalista israelense com o mundo muçulmano e o mundo árabe? É uma pergunta que este verão aqui em Israel, como resultado de que estivemos fechados umas semanas no princípio do corona, um amigo meu carioca
o Eli Salgado, que esteve comigo numa escola quando eu vim viver para Israel com 16 anos, no Mossinzon. Ele hoje em dia é um escritor, é um editor, e ele há muitos meses que me insiste em escrever um livro que fala exatamente sobre a minha carreira e como realmente cheguei a tudo isso. E isso obriga-me a fazer agora uma espécie de introspeção, de análise, de tentar entender como é que tudo isso aconteceu. E a verdade é, André, que se eu tento ser de verdade sincero, nem eu sei bem. Ou seja, foi um passo levou ao outro, de alguma maneira. Eu, em Israel, quando comecei a ser jornalista há 20 e pico de anos, para meios espanhóis, portugueses, etc., os espanhóis, concretamente, têm um vínculo muito próximo com o mundo palestino, são muito respeitados, e o facto de ser correspondente da principal televisão espanhola durante 20 e pico de anos, abriu-me muitas portas no mundo palestino em primeiro lugar e depois no mundo árabe. E assim foi como eu entrevistei primeiro, antes de chegar ao Oriente Médio, fora das fronteiras daqui, da volta de Israel, eu entrevistei primeiro todos os líderes do Hamas, desde Yassin, o Sheikh Yassin, que te lembras dele, que eu entrevistei 14 vezes. Ele tinha uma mini obsessão comigo, ele via em mim o representante dos mídias estrangeiros. E cada vez que ele queria falar com o mundo, ele chamava-me a mim. E obviamente era uma vantagem, porque tínhamos muita informação, mas era terrivelmente difícil para mim. Eu lembro-me de um dia que eu cheguei a vê-lo, que no dia anterior o meu filho em Herzliya, na escola, no liceu, a Rishonim, uma companheira dele, foi a única vez que isso aconteceu, graças a Deus, perto de nós, uma companheira dele tinha ido comprar um falafel, Adar Hershkovitz, Zichronah Livracha, e não voltou, com 14, 15 anos. Veio um suicida e explodiu-se, e era enviado pelo Hamas. E no dia, isto foi uma quinta, se eu não me engano, pelo menos no dia seguinte eu fui vê-lo, a sua casa em Gaza, no bairro de Sabra. Isso aconteceu-me muitas vezes. E é uma sensação de como é que se faz nesses momentos, como é que és um profissional e separas o coração e aquela coisa que tens no estômago de que ele podia ter matado o meu filho e não a sua companheira. São momentos muito difíceis, mas eu acho que essa foi a minha rodagem, o mundo palestino, o Hamas, a Jihad Islâmica. Eu mandei para a prisão sem querer toda a liderança da Jihad Islâmica quando o Clinton veio cá, porque eles ameaçaram de morte o Clinton e eu emiti isso na Europa e os americanos ouviram e obrigaram o Arafat a metê-los a todos durante 3 meses na prisão, devido à minha entrevista. Houve momentos muito delicados, mas eu acho que aí foi toda a minha rodagem. Depois passaram os anos e de alguma maneira comecei a viajar pela região. Fui muitas vezes, todos os anos, ao Egito, e a partir daí surgiu a possibilidade, quando começam as primaveras árabes, de voltar ao Egito, à Tunísia, depois à Jordânia e depois ao Iraque e à Síria. Fui uma vez à Síria e 4 vezes ao Iraque, e no Iraque consegui aproximar-me muito ao exército curdo, os Peshmerga, e de alguma maneira com o presidente dos Peshmerga, Massoud Barzani. Perdão? Estão no norte do Iraque, né? Exatamente, que é uma zona autónoma dentro do Iraque, e o Massoud Barzani, o presidente deles, deu uma primeira entrevista que ele deu jamais, e depois o chefe do Estado-Maior, que é o oficial número 1, adotou-me, eu nunca percebi bem porquê, mas levou-me durante dias, várias vezes à frente e permitia-me falar com combatentes do Estado Islâmico, do ISIS, que caíam presos nos combates, e foram experiências extraordinárias. Eu fiz várias séries de documentários sobre isso, que ainda continuam a dar a volta ao mundo. Agora há um plano de fazer uma continuação de tudo isso sobre a guerra cibernética no mundo, mas em qualquer caso foram realmente aí, eu acho, momentos nos quais eu aprendi realmente o que acontecia aqui, nesta região. Com uma mão estão estes spoilers, estes grupos que tentam, de alguma maneira, impor a sua ideologia, uma ideologia do século VII, a ideologia da Sharia, da lei islâmica original, usando a tecnologia do século XXI,
E, por outro lado, há países que eu comecei entendendo depois da conversa com Turki El Faisal, mas também outras mais que se seguiram a partir daí. Também estive no Catar 10 vezes, eu dou conferências no Catar num congresso todos os anos em novembro, e isso permitiu-me abrir também. O Catar é um lugar extremamente interessante, não muito bem entendido, também nos Emirados, tanto no Dubai como no Abu Dhabi, que é de onde mandam realmente, de onde é o centro, e dois países mais extremamente interessantes que eu acho que vão ter um papel importante também nos próximos meses, ou semanas até, que são o Bahrein, por um lado, e o Oman pelo outro. Fui a todos esses países, mantive contactos com todos esses países, e com muito cuidado vou-te dizer também com a Casa Real Jordana, de onde visito com regularidade e tenho os meus contactos lá, e justamente um príncipe importante do mundo árabe, que não me deu licença de dizer o nome dele, um dia disse-me uma coisa incrível, André, disse-me assim: nós já há anos que temos relações com Israel. Algumas são conhecidas, outras não. Mas todas elas estão concentradas no campo da defesa e no campo da inteligência, dos serviços secretos. Uma árvore não se pode manter a longo prazo com uma só raiz. É preciso várias raízes. Por que é que vocês não tentam trazer outras raízes? Comércio, indústria, relações académicas entre universidades, cultura, etc, etc, etc. E assim foi como surgiu a ideia da Câmara de Comércio. Em dezembro, nos Emirados, e em janeiro, na Arábia Saudita, falei com príncipes dos ministros dos dois governos, e em ambos casos me disseram: tens a nossa luz verde se vocês quiserem criar uma Câmara, e nós vamos vos dar todo o apoio. Convidaram-me a Riad para lançar a Câmara no mês de abril, depois de Pessah, mas da Páscoa judaica, mas não foi possível pelo corona. Mas na primeira oportunidade irei. Em Riad. A Sim, Riad. a Riad. Eu encontrei em Riad um ministro que se chama Abdelaziz bin Turki El Faisal, curiosamente um ministro muito, muito poderoso, de 35 anos, que é companheiro do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman, estudaram juntos, e é filho daquele chefe dos serviços secretos, Turki El Faisal, que me tinha dito aquilo 8 anos antes. E ele disse-me: ouvi dizer que tu és amigo do meu pai, o meu pai recomendou-me muito vir ver-te. Vês? Talvez essa seja uma pequena resposta: criar relações de confiança e ser reto e ser honesto como jornalista. Eu acho que isso foi a coisa mais importante, que em nenhum momento puderam dizer: este homem manipula, este homem dá a volta à informação, utiliza para as suas necessidades. Nem o próprio Yassin pode fazer uma coisa assim, ou dizer, e ele seguia-me de perto. Ou seja, que eu acho que isso foi o segredo, no fundo. O que mais me... Bom, isso é surpreendente essa história, Henrique, porque a gente está falando aqui de realmente um mundo árabe, um mundo muçulmano, os países que ainda votam contra Israel em várias resoluções da ONU, no Conselho de Direitos Humanos e na Assembleia Geral, de uma certa forma ou de outra, estão começando a se modernizar a sua narrativa, a sua retórica. Há anos que a gente escuta em discursos ou do primeiro-ministro na ONU ou em outros lugares de que as coisas estão mudando. Eu, como estudante na IDC, onde você já deu aula, já lecionou e ainda leciona eventualmente classes para o pessoal que estuda o governo, estudei bastante a respeito de quando Israel descobriu um plano para matar o rei da Arábia Saudita, e a partir de então começou uma relação de inteligência. Uma das minhas conversas, eu estava hoje conversando com o nosso amigo em comum, o professor Samuel Feldberg, que está nos assistindo ao vivo. Eu falei: professor... Um abraço, Sami. Desculpe. Imagina, abraço. Eu mando abraços para ele todo dia. Eu falei para ele, professor, é a primeira vez, é o terceiro país árabe que está fazendo a paz com Israel, mas vai ser o primeiro país árabe que a paz não vai ser uma paz fria, vai ser uma paz quente. Você concorda com isso? Oxalá não seja demasiado quente, porque eu tenho um pouco de medo de ver 300 mil
nossos daí caindo aí sobre, sobre os hotéis do Dubai, os hotéis do Abu Dhabi, é um pouco... Mas sim, sim, eu penso que há neste momento, houve também quando começamos com o Egito e quando começamos com a Jordânia, havia momentos, eu não quero ser otimista demais, eu quero ter os pés sobre a terra, André, e entender que aqui há muitos problemas no caminho, apesar de tudo. E entender também que enquanto estiver ali esse foco, que é o problema de vários milhões de palestinos na Cisjordânia e em Gaza, sem resolver, há sempre uma ameaça. Imagina tu se há uma guerra de novo com o Hamas em Gaza. Eu vejo amigos meus, alguns deles brasileiros, que vivem nos kibbutzim ao pé de Gaza, eles não conseguem dormir à noite já há várias semanas porque há os globos incendiários que caem continuamente, dezenas por dia, e eles não podem viver. Isso é um foco de inestabilidade que não nos permite ser demasiado otimistas. Mas é verdade que eu vejo nos Emirados, olha, é uma coisa interessante que eu tento explicar aqui em Israel, nos mídias, estive ontem na televisão 2 vezes e perguntaram-me muito sobre isso, eu digo, não são os árabes que nós conhecemos, eles são diferentes, é uma mentalidade diferente, eles são muito mais sofisticados, são mais cultos, eles estudaram nas melhores universidades do mundo, as elites destes países, Stanford, em Yale, em Oxford, em Cambridge, na Sorbonne, são gente que fala muitas línguas e são gente que eles de alguma maneira tomaram uma decisão em relação a Israel que começa muito atrás. Um professor do IDC, do qual tu falavas, o professor Eli Carmon, contou-me ontem que no ano 2000 ele recebeu um convite de levar oficiais do Exército de Israel e dos Serviços de Segurança de Israel a cursos em Abu Dhabi. No ano 2000, 20 anos passaram. Ou seja, que já havia algum tipo de flirt, de romance que começava entre estes países e Israel há muito tempo. Mas é verdade que agora chega o momento, e é verdade que eles têm como líder um tipo extremamente sofisticado que se chama Mohammed bin Zayed, que eu conheço, que é o príncipe herdeiro. Vê lá que dizem que ele é o homem mais rico do mundo, conjuntamente com o Putin, mas ele é tão esperto que o irmão dele é o verdadeiro presidente, chamam-lhe o Emir, o Khalifa bin Zayed, mas ele teve um stroke, como é que se diz, um infarto cerebral, e há uns anos, exato, ele está no palácio e o irmão não o tenta trocar de alguma maneira. Mantém-se como príncipe herdeiro, respeitando, e ele de facto é o homem que dirige o destino dos Emirados Árabes Unidos. Mas ele é suficientemente modesto como para entender que é melhor assim, pelo bem da família, deixá-lo, provavelmente ele vai desaparecer do mapa político em algum momento, e então ele será, com 58, 59 anos, será o número 1, oficialmente. É um homem que ele cresceu em Marrocos, na Academia Real de Marrocos, e o pai falsificou-lhe o passaporte para que ele pudesse trabalhar como garçom num restaurante. E ele lavava a roupa dele e comia, ele cozinhava para ele mesmo e era realmente como uma pessoa qualquer. E era um príncipe dos Emirados Árabes Unidos. Ou seja, há aqui toda uma mentalidade muito especial nesta gente e eles veem em Israel, eles têm críticas em relação a Israel. Eles pensam que os israelenses são, como é que eles me disseram, são como o café instantâneo. Eles querem tudo agora e aqui. E o ritmo do deserto, o ritmo dos beduínos é diferente. Eu lembro-me de uma reunião, André, na qual estavam generais e políticos de vários destes países, sem dizer detalhes, e um israelense muito importante que me convidou a estar ali, disse assim: dentro de 3 anos, a longo prazo, devemos fazer A, B e C. E o interlocutor desse país respondeu-lhe: o senhor quer dizer que dentro de 30 anos, a curto prazo, devemos fazer A, B e Z. Ou seja, há um relógio completamente diferente. E isso também é um dos problemas.
Eu arriscaria que eles consideram 3 anos algo instantâneo aqui e agora, e eles consideram 30 anos a curto prazo, também por outros motivos, o que também eu poderia até arriscar. Israel é uma democracia, você tem uma troca de governo, na teoria, a cada 4 anos, mas a média de governo de Israel é 2 anos e meio, 3 anos. A gente tem um primeiro-ministro há 10 anos, mas normalmente isso não é algo comum em Israel. Enquanto que lá você tem a mesma família que domina há 30, 40 anos. Então, eles têm E mais. como mais. Eles têm como se dar o luxo de criar projetos a longo prazo quando uma das coisas ruins, entre aspas, ou uma das dificuldades, não colocaria como ruim, mas como as dificuldades da democracia, é justamente isso, é você trocar governo e o governo que vai entrar acabar com o projeto que você está fazendo, que você acha que é importante para o país, e começar um outro projeto. Mas é melhor a democracia ainda assim do que não tê-la. Mas eu entendo isso. A gente viu aqui na mídia, enfim, muitas coisas estão se falando aí de próximos países. Eu queria te provocar em relação a isso. Primeiro, porque você visitou vários desses países, então talvez você tenha alguma informação jornalística que nós ainda aqui não temos no Brasil. O que nós sabemos, ou pelo menos o que eu pude investigar até agora? Algumas pessoas falaram que o Oman quase fez isso há 2 anos atrás, mas a Arábia Saudita não deixou e o Oman para fazer com que os Emirados Árabes, talvez um país mais próximo da Arábia Saudita, mais querido dos sauditas, façam isso primeiro, como se isso fosse um prêmio, o que é interessante para eles. É uma cultura parecida com o que aconteceu na época da paz com o Egito, de que o Egito falava: nós podemos fazer a paz com Israel porque nós somos o Egito, o maior país árabe em população, o maior exército, etc. e tal. Mas quando teve a paz com a Jordânia, o Egito não foi na celebração na casa em Aqaba, né? Eles foram convidados e não foram. Então, é como se a Arábia Saudita falasse: o prêmio dos Emirados por serem meus queridos vai ser nosso aval fazer eles fazerem a relação com Israel. Mas estão falando que tem gente na lista aí, né? A gente está falando do Bahrein, a gente está falando do próprio Oman, estamos falando do Sudão, que já teve aí a queda do Omar Bashir, e agora estamos num governo de transição um pouco democrático no Sudão, que sempre foi um país que mais apoiava o terrorismo na época do Bashir. Sim, sem dúvida. E escutei ainda outra teoria que inclui nessa, e aí eu deixo a pergunta. O Bahrein e Oman e o Kuwait, eu não sei se o Kuwait está incluído, acredito eu que sim também, nessa conotação, morrem de medo do Irã. E uma das análises que nós lemos aqui foi a análise que dizia que esses países vão fazer o acordo, mas vão deixar para regularizar as relações com Israel quando estiver muito próximo das eleições dos Estados Unidos, porque eles querem fortalecer o governo do presidente Donald Trump, porque eles querem que o Trump ganhe, porque eles estão com medo que o Biden ganhe, porque eles têm medo que se o Biden ganhar, ele vai voltar a fazer um acordo com o Irã e vai fortalecer o Irã, e eles querem enfraquecer o Irã. Ou seja, no final das contas, um possível ou não possível acordo nuclear com o Irã está fazendo os países árabes se aproximarem de Israel. Faz sentido? É um pouco complicado, é um pouco, eu diria, ciência-ficção, mas como todas as legendas, por vezes, há um fundo de verdade. É verdade que parte destes países preferem o Trump, porque dentro de tudo, todas as críticas que podemos fazer a Trump, houve no Oriente Médio uma coisa que ele compreendeu desde o princípio. Olha, eu vou-te dizer, eu acho que não te vai surpreender, eu penso que ele não sabe os nomes de todas as capitais do Oriente Médio. Provavelmente não. Mas apesar de não saber, ele é um homem de negócios, é um tipo com um instinto incrível, e ele entendeu uma coisa que o Obama, que eu admirava profundamente, não entendeu. E é que se durante 27 anos, como dizia o Einstein, se continuas fazendo as mesmas coisas todo o tempo e esperas resultados diferentes, é um pouco estúpido. E o que aconteceu aqui foi que durante 20 e pico de anos tentamos fazer com os palestinos a mesma coisa. E é negociações bilaterais. E cada vez fracassamos. Cada vez fracassamos.
alguma coisa não bate certo. É preciso procurar outra fórmula. E ele entendeu que a fórmula regional é vital, que pode ser uma ajuda, não tenho a certeza que vai funcionar, mas não há dúvida que é uma tentativa séria, na medida em que os palestinos têm relação e dependência económica até de todos estes países dos quais estamos falando, sobretudo do quarteto composto por Riad, Cairo, Abu Dhabi e Amman, ou seja, Jordânia, Egito, Emirados e Arábia Saudita. Ou seja que é preciso tentar a carta regional e isso ele fez, sobretudo com o apoio de Jared Kushner, que o seu genro, que empurrou muito nesse sentido e de alguma maneira nós vemos agora os resultados. Eu penso que neste momento eu vou-te contar uma história de ficção. E a história de ficção diz assim: imagina que o Bahrein é um país pequeno, estive lá, há uma comunidade judaica, a propósito, no Dubai também, 1500 judeus, com sinagoga, com rabino. A mim convidaram-me para o Seder em abril, mas obviamente não pudemos viajar porque a fronteira estava fechada pelo corona, mas em Bahrein há dizem que, não sei se é verdade, que o acordo já está preparado. Sim. E que é questão de que alguém pegue nele e o ponha fora. Imagino, é uma imaginação pura, que para o Trump estaria muito bem que o Bahrein fizesse isso antes do princípio de setembro, quando eu penso, segundo calculo, não sei, calculo, 1 de setembro, 10 de setembro, entre um e outro, a assinatura na Casa Branca. E eles adorariam que houvesse outro país árabe mais, vai acontecer ou não, não sei. O Bahrein é como um bairro da Arábia Saudita, ao lado da Arábia Saudita, e eles não vão dar nenhum passo sem que MBS, Mohammed bin Salman, o príncipe herdeiro e homem forte da Arábia Saudita, lhes dê a luz verde, mas eles sentem que a luz verde está quase aí. Se isso acontecer, imagina, vou-te contar um sonho. Imagina que realmente eles vão lá e eles assinam. O Trump vai fazer uma cerimónia à grande, porque é parte da campanha eleitoral dele, apesar de que a política exterior não funciona muito. Mas vê, ele está a começar a fechar a diferença do Biden, de alguma maneira, por um motivo ou por outro. Imagina tu que depois disto, Mohammed bin Zayed, o príncipe herdeiro, e talvez alguém do Bahrein, se estivesse lá, decidem vir aqui a Israel. Imagina que repetem o cenário de Anwar el-Sadat e vão falar ao Knesset. Só imagina o significado que isso pode vir a ter, do ponto de vista moral, perante a opinião pública de Israel e do mundo árabe em geral. Mohammed bin Zayed é um tipo respeitado. Imagina que, como resultado de tudo isto, nos próximos meses, há um troco de embaixadores, há embaixadas que abrem, nós começamos, a Câmara de Comércio começa a enviar delegações de homens de negócios, de artistas de teatro, de músicos, de gente que vem de lá para cá, de cá para lá, de encontros em lugares neutrais, e aí o Oman decide, eu estive no Oman no ano passado, há no Oman um ex-embaixador dos Estados Unidos, que é judeu, fala hebraico, muito próximo a Israel, casado com uma judia do Iraque, que conheceu que o pai dela foi assassinado por Saddam Hussein, e eles casaram-se já com uma certa idade, vivem agora em Oman, e são uma espécie de embaixadores de Israel não oficiais, porque ele já não é embaixador, deixou a embaixada dos Estados Unidos e ficou no Oman. Eu imagino que alguém ali deve estar de alguma maneira a alimentar tudo isto e podemos ver o Oman. E agora podes-me perguntar, e qual vai ser a coroa real? Obviamente vai ser quando isso acontecer com a Arábia Saudita. O Kuwait está muito por detrás, é um país muito mais, eu diria, cauteloso em tudo isto, talvez pelo Irã, provavelmente, mas obviamente no momento em que a Arábia Saudita decidir, e aqui há duas versões. Há quem diga que isso pode demorar 1 ano, 2 anos, até que Mohammed bin Salman seja rei. Ele tem
34, quase 35, imagina o que isso é, o pai tem 83, quer dizer que apesar de todas as críticas e de todos os erros que ele possa ter cometido nos últimos anos, ele pode ser rei durante 40 anos, 50 anos, quem sabe quantos anos ele pode vir a viver. E Mohammed bin Salman mantém um contacto, não é um segredo e não é ficção, é realidade, mantém um contacto muito estreito com Israel, já há tempos. E sabes quem foi que inventou Mohammed bin Salman na Arábia Saudita? Foi Mohammed bin Zayed, quem está agora fazendo a paz com Israel. Foi ele que um dia foi lá e disse ao pai, o rei Salman, que ele lhe recomendava que o filho, o jovem, fosse ele o herdeiro e não o tio, Mohammed bin Nayef, que era ministro do interior. Porquê? Diz ele, porque temos 70% de jovens. Vamos fazer que esses jovens, de menos de 30 anos, se identifiquem com a Casa Real, que deixe de ser um negócio de homens de 85 anos, de dinossauros, de alguma maneira. Então, a partir desse momento, MBZ passou a ser o mentor de MBS na Arábia Saudita, e eu penso que tudo isso vai ter muitos efeitos nos próximos anos, nas próximas semanas, nos próximos meses, quem sabe, em tudo o que aqui aconteça. Você acha que o próximo país vai ser o Bahrein ou o Bahrein? Sim, eu acho que sim. A não ser que o Oman decida fazer uma finta e meter-lhes um golo e ultrapassá-los, mas eu acredito que sim. Mas os dois países que estavam presentes quando o Trump anunciou a proposta de paz com Netanyahu na Casa Branca, era justamente Bahrein e os Emirados Árabes. Sim, exatamente. Então, e Bahrein... não te esqueças de um país. Tu falaste do Sudão, é verdade, os generais do Sudão tentam agora, de alguma maneira, isso não é Golfo, mas em qualquer caso é um país importante, sobretudo pela sua história, mas Marrocos, tu tens em Marrocos um número altíssimo de judeus de Israel que vão lá todos os anos, não só marroquinos, senão muitas vezes também Ashkenazim. Zero incidentes até agora. Começa a haver negócios, sobretudo como acontece com todo o mundo árabe em temas militares e temas de serviços secretos, mas eu penso que para isso instituições como as câmaras de comércio vão tentar diversificar nos próximos anos e criar vínculos que não sejam só no campo da defesa. E o rei do Marrocos é uma pessoa próxima da comunidade judaica, o assessor dele é judeu, o principal assessor dele é judeu, reformou uma sinagoga há pouco tempo atrás, a gente viu o vídeo maravilhoso, uma sinagoga reformada e famoso, né? Ele ou o pai dele que falou, quem toca num cabelo de um judeu, eu vou cortar a mão, né? Sim, isso era o pai, o Hassan. Mas tu sabes que, como diziam, era no Sopranos, everything is personal. Aqui tudo é pessoal. Eu acho que realmente aqui há razões que algum dia se vão conhecer. O rei de Marrocos é pessoalmente muito próximo aos judeus e a Israel. E de alguma maneira ele vai com muito cuidado, ele tem medo, ele não quer ser o primeiro, mas se os principais países, entre eles a Arábia Saudita, com Meca e Medina, a casa dos lugares mais sagrados para o Islão, se eles derem esse passo, eu acho que a Marrocos não lhes vai demorar muito tempo depois, a partir desse momento. Uma última coisa que eu ia te perguntar é se você vê a doutrina Netanyahu, que é o que estão falando agora nos jornais israelenses. A gente está vendo, só para as pessoas que estão nos acompanhando entenderem, a doutrina antiga era a doutrina terra por paz. Israel devolve terras e, em troca dessas terras que Israel conquistou nas guerras, os árabes reconhecem Israel. Tanto que a própria resolução 242 de 67 era terra por paz, e aí teve os 3 nãos dos árabes. Aliás, a Liga Árabe naquela época super contra qualquer tipo de negociação com Israel. O que acontece hoje em dia, bem ou mal, é uma prova de que não necessariamente isso é verdade. Dizendo, por exemplo, Olmert também disse no passado, o ex-primeiro-ministro de Israel, que nenhum país árabe vai normalizar relações com Israel enquanto que Israel não regularizar a sua situação com os palestinos.
E o que nós vimos na semana passada e o que nós estamos vendo é de que o mundo árabe não está dando muito mais importância para a causa palestina, talvez até por culpa dos próprios palestinos e da liderança palestina, tanto do Hamas como da autoridade palestina. E a gente está vendo que a própria teoria do Lieberman de que o acordo tem que ser um acordo que gira em volta de mais coisas em volta, geopoliticamente falando, e agora o Netanyahu falando o acordo com os palestinos vai se tornar mais fácil fazer depois que Israel fizer regularizar as suas relações com os Estados Árabes, pois eles vão ajudar Israel a ser mais forte e pressionar os palestinos e não o contrário. Você vê um fundo de verdade nisso? A doutrina do Netanyahu é a nova doutrina agora de Israel? Paz em troca de paz? Eu não lhe chamaria a doutrina do Netanyahu. Pensa que é verdade que é um slogan fantástico, paz a troca de paz. Não é bem paz a troca de paz, André, porque aqui Netanyahu deve suspender, quem sabe, renunciar à anexação de partes da Cisjordânia no futuro, como parte de todo este pacote que surge aqui. Ou seja, que também há uma dimensão territorial. Mas o tema mais importante, na minha opinião, é, em primeiro lugar, ter relações. Eu lembro-me, muito pouco tempo antes de morrer, Shimon Peres, falávamos justamente sobre o tema regional. Ele sabia que eu sou um defensor, nos últimos anos, de toda a questão regional, e ele dizia-me, eu muitas vezes pensei, se o meu professor David Ben-Gurion acordasse por um momento e pudesse ver o que acontece no ponto de vista regional, como hoje em dia a Arábia Saudita e os Emirados e até o Qatar e outros países procuram uma relação com Israel, ele não acreditava se pudesse ver tudo isso. Hoje em dia quem está mais isolado são os palestinos. Tu sabes, André, que eu nos últimos 8 anos participo várias vezes por ano em foros com o mundo árabe. E eu lembro-me há 8 anos, há 7 anos, até mesmo há 6 anos, o tema palestino estava quase sempre sendo um dos primeiros 2 ou 3. Nos últimos 4, 5 anos, passou a ser o tema número 8, número 9. E eu dizia aos meus colegas palestinos, se eu fosse palestino, não conseguia dormir à noite. Porque realmente vocês, que nos anos 60, 70, 80 do século anterior eram o tema número 1 da política internacional, eu lembro-me nos anos 2000, todos os dias eu fazia matéria para as televisões na Europa sobre a intifada, aqui, e centrando-nos no tema palestino, desapareceram dos mídia em geral. E hoje em dia não os vês nem na Europa, nem nos Estados Unidos. Eu acredito que se vê muito menos também na América Latina do que se via há 10 anos atrás ou há 8 anos atrás. É um problema. É um problema, sabes porquê? Porque a solução do problema palestino não é só uma coisa necessária para o povo palestino, senão que é necessária para determinar o futuro caráter do Estado de Israel. Claro, Israel é o único país do mundo que não tem fronteiras reconhecidas ainda, depois de 72 anos. Eu acho que chegou o momento de o fazer para poder evitar que Israel se transforme num Estado binacional. E eu penso, com muitas conversas com o Netanyahu é uma espécie de Dr. Jekyll and Mr. Hyde. A retórica dele muitas vezes é muito violenta, mas quando falas com ele off the record, a sós, ele explica-te que ele não quer um Estado binacional, que ele quer, de alguma maneira, chegar a um acordo com os palestinos, mas que ele acredita, igual que a grande maioria da sociedade israelense, acredita que é necessário que a região nos ajude a resolver o problema que temos com os nossos vizinhos palestinos. Eu vou te fazer algumas perguntas, Henrique, das pessoas que estão nos escutando agora, que, aliás, os números impressionam. Temos 215 pessoas nos escutando agora. Que bom. O Alex Strum pergunta o seguinte: o potencial econômico de uma parceria entre Israel e países árabes é apenas um subproduto ou é também motivação relevante das iniciativas de normalização do relacionamento dos países árabes com Israel? Ou seja, é mais econômico ou o econômico ele é um subproduto e, na verdade, o primeiro é mais político, inteligência, militar e posição contra o Irã?
Eu acho, Alex, que eu acredito profundamente naquilo que me explicou o príncipe turco El Faisal. Interesses comuns por inimigos comuns é a primeira coisa. Nesta região é preciso sobreviver, em primeiro lugar, antes de fazer dinheiro. O dinheiro e o petróleo e o gás não serve se a tua vida está em perigo continuamente. E, portanto, em primeiro lugar é a vida. E aqui há inimigos comuns. Em segundo lugar, vem o facto de que eles entenderam que não podem vencer Israel. Em terceiro lugar, vem a intenção de fazer dinheiro, mas sobretudo de se desenvolver do ponto de vista tecnológico. Israel é realmente um lugar com 5.000 companhias startup e isso é uma coisa que pode servir a toda a região, realmente lançar países que estão ainda numa etapa mais primária, muito para a frente. Imagina, por exemplo, agora no tema do corona. Há uma obsessão nos países árabes com o tema dos vírus e o tema do coronavírus e do Covid-19. Nós fizemos outro dia um encontro de médicos de toda a região, que não foi publicado, mas que ontem aqui em Israel foi publicado finalmente devido ao acordo de paz. 34 médicos de toda a região, de todos os países, até do Iraque. Houve um médico de Bagdade que falou e dois de aqui de Israel muito importantes, o professor Itamar Razi e um árabe israelense que se chama Naim Shehadeh, professor Shehadeh, os dois deram palestras e o do Iraque deu outra mais, e 34 médicos, como se fosse a coisa mais normal do mundo, discutindo sobre estratégias para lutar contra o Covid-19. Dentro de um mês e meio vai haver a mesma coisa, vai-se fazer exatamente a mesma coisa, mas com muitos mais médicos de todo o mundo árabe e de Israel, e aí vão-se apresentar tecnologias israelenses e árabes que servem para lutar contra tudo isto e para, de alguma maneira, desenvolver estratégias. Tudo isso são interesses comuns. E eu penso que há uma nova geração na região, no Oriente Médio, uma nova geração que tem que escolher. Eu ouvi hoje recebi no Facebook uma série de mensagens de pessoas que eu encontrei na Arábia Saudita e nos Emirados e que me dizem: fica claro que durante 70 anos tentamos boicotar Israel para ajudar os palestinos e não o conseguimos. Temos que tentar outra estratégia. Então, as últimas duas perguntas é o seguinte. Uma delas fala sobre o Dahlan nos Emirados Árabes e se esse acordo fortalece ele e um comeback dele para a política palestina. Se você puder, a gente só fazer curto para eu conseguir fazer 3 perguntas e a gente conseguir encerrar no tempo que eu te prometi, que é daqui a 10 minutos. Vou ser muito rápido. Quando eu estive na Arábia Saudita, havia um jogo de futebol lá, um torneio, Barcelona contra Atlético de Madrid. E estavam todos os príncipes. E eles convidaram-me para ir lá, para conhecer os príncipes. No intervalo, eu vou e de repente ouço em hebraico uma pessoa que me grita: Ahi, mata o sepo, meu irmão, o que é que fazes aqui? E vejo o coronel Jibril Rajoub, que é um dos herdeiros possíveis de Mahmoud Abbas, que estava ali, e o embaixador espanhol vem ao meu ouvido e diz-me: eles apostam por Rajoub como herdeiro e estão preparando. Então comecei a falar com os príncipes e com o Rajoub e tudo muito bem. Chego aos Emirados e eles, obviamente, apostam por Mohammed Dahlan, que era o chefe da segurança em Gaza no passado e que hoje em dia é o homem mais odiado pelo presidente palestino Mahmoud Abbas. Mas ele tem 84 anos, está doente, está fechado em casa, não vê ninguém devido ao corona, tem medo, não vê pessoas há vários meses, dá ordens pelo telefone e pelo Zoom, ou seja que tudo é possível aqui. Está Dahlan, está Rajoub e não te esqueças de Marwan Barghouti, que está na prisão, mas que ainda é um dos líderes populares nas zonas palestinas. Bom, desses 3, o único mais moderado é o Dahlan. Mas, como você falou, é o que está mais debilitado, vamos colocar dessa forma. Ele não está nem lá. Por vezes, André, por vezes a retórica pública não tem nada a ver com a realidade, com as posições reais. Sim. Tanto o Dahlan como o Rajoub, como o Barghouti, têm uma coisa que não tem o Mahmoud Abbas. Eles conhecem bem Israel, eles falam hebraico e eles têm, como me dizia o Barghouti, que tem mais de 60, tem maioria na Knesset. Eu tenho maioria na Knesset, dizia-me o Barghouti, e tenho mais de 60 telefones de deputados
israelenses no Parlamento. Quer dizer, tem mais da metade. Os vínculos são, por um lado, muito íntimos e, por outro lado, muito conflitivos. Assim que eu não sei quem é moderado e quem é extremista. Sim. Há uma diferença entre o populismo atual. E não te esqueças do mais, que é o Mohammad Shtayyeh, o primeiro-ministro, que é um tipo que eu conheço há muitos anos, que me escreveu uma introdução de um livro meu há anos, e que é um tipo, um economista, e que agora usa técnicas populistas totais, atacando Israel, de infectar a Cisjordânia com coronavírus, porque ele sabe que isso lhe traz apoio, não porque ele acredita nisso. O professor Samuel pergunta sobre uma coisa que a gente conversou ontem também, o dogma religioso islâmico, o dogma religioso islâmico ao pé da letra do território Waqf. A Arábia Saudita poderia religiosamente reconhecer Israel, porque se isso significa ceder o controle de um território que, para a lei islâmica, vista como a mais aceita na Arábia Saudita, aquele território pertenceu um dia aos impérios islâmicos, ou seja, não poderia ser concedido a um poder soberano que não fosse islâmico. Então ele pergunta se a Arábia Saudita conseguiria sair desse dogma. Eu penso que os príncipes atuais na Arábia Saudita, a última coisa que eles querem é meter os homens religiosos dentro das fórmulas políticas, neste momento, pelo menos. Eles tentam se afastar. Até há 1 ano e pico, os homens religiosos dos serviços de controlo controlavam se uma mulher tinha realmente tapado tudo e não deixava absolutamente nada, se estava maquilhada, se não estava maquilhada. Vê lá que eu ouvi casos de mulheres em Jeddah, onde eu estive na Arábia Saudita, de mulheres das elites da sociedade que iam jantar a um restaurante de luxo com o marido e que vinha a polícia dos, como é que podemos chamar? Polícia religiosa. Sim, a polícia religiosa, digamos, e levava a mulher à polícia para ser interrogada porque ela não estava vestida de uma maneira suficientemente recatada. Imagina, isso acontecia na Arábia Saudita há 1 ano e meio, há 2 anos. Mohammed bin Salman e os líderes jovens desta classe de 34, 35 anos conseguiram tirar esses tipos da rua. Eles não estão mais, não se os vê. Eu vi muitas jovens que iam sem cabeço, sem o cabelo coberto, na rua. Ouvi falar de festas em todo tipo de clubes, etc, etc. Ou seja, há uma mudança vertiginosa na Arábia Saudita e há uma nova geração que chega ao poder. Que há resistência, continua a haver resistência, Sami. Totalmente. Há uma resistência e há uma classe de príncipes até mais velhos que estão muito descontentes e que podem ainda fazer problemas. Os avanços, os progressos nunca são unidirecionais. Muitas vezes são 1 passo em frente e 2 atrás. Mas, neste caso, eu penso que há uma decisão por parte da gente que está no poder neste momento na Arábia Saudita de que Israel é um facto e que convém, o interesse deles é fazer algum tipo de acordo com Israel, um acordo político, obviamente, que eles possam também, de alguma maneira, tirar partido de Israel. Por exemplo, eles constroem agora a cidade mais moderna do mundo, Neom, no Mar Vermelho, e quem vai construir? Companhias de Israel. Estão na lista para entrar lá e para participar nos concursos e ganhar esses concursos e vão construir com 500 mil milhões de dólares uma cidade chamada Neom. Ou seja, que as possibilidades são grandes, mas eu nunca me esqueço que há sempre os spoilers, há sempre aqueles que estão de lado tentando evitar qualquer forma de progresso, como conhecemos desde que começou o processo de paz no princípio dos anos 90 em Israel. Para terminar, Henrique, a famosa pergunta que não quer calar, que é o famoso... A gente combinou com os russos? Como é que fica a Rússia em tudo isso? Como é que o Putin está se comportando em relação a essa mudança no Oriente Médio com apoio dos Estados Unidos? Tá bom que é os Estados Unidos amigo da Rússia, né? Não é o que é mais incrível ainda nesse jogo geopolítico é de que
é um Estados Unidos mais pró-Rússia do que um Estados Unidos menos pró-Rússia, o que coloca a Rússia mais próximo de governos de um lado do que de outro, mas como é que ele enxergou isso? A gente está falando de uma mudança radical que não teve nenhuma influência russa. Tem. Aqui não vai acontecer nada nesta região sem passar pelo Putin. Eu penso que temos Putin muitos anos ainda e que o Putin conseguiu fazer o impossível. O Putin e a Rússia estavam fora do Oriente Médio há uma década e conseguiram receber por 90 anos os portos de Latakia e de Tartus na Síria, que são os únicos postos que eles têm em toda a região, e conseguiram salvar o seu cliente contra tudo o que todos pensavam. O cliente Assad, o presidente da Síria, conseguiram fazer o impossível. Mas no meio disto tudo, como as coisas são tão complicadas aqui, eu lembro-me de ver em Quneitra, perto da fronteira, e ver no Golã também, oficiais russos com os uniformes deles, comendo hummus com oficiais do Tzal, do Exército de Israel, durante todos estes anos. Há um telefone vermelho entre os dois exércitos quando Israel ataca na Síria e acredita, centenas de vezes objetivos do Irã e do Hezbollah, os russos sabem e não impedem, e sobretudo há uma guerra secreta entre o Irão e a Rússia pelo controlo da Síria e sobretudo pelos grandes negócios que vai haver nos próximos anos para reconstruir de alguma maneira tudo o que foi destruído na última década na Síria, e falamos aqui de 500, 600, 700 milhões de 1.000 milhões de euros, ou seja, de dólares, ou seja, realmente somas astronómicas, e nisso a Rússia de alguma maneira faz um jogo com Israel secreto. Há uma relação, pensa que o Netanyahu esteve mais vezes com o Putin do que as vezes que esteve com o Trump nos últimos anos. Isso não era assim no passado. A Rússia, nada vai acontecer nesta região sem a Rússia, nem guerra, nem paz. Nem paz. Então está tudo combinado com os russos, como se diz. Tudo não, mas muito. Mas muito. Querido Henrique, eu queria mais uma vez te agradecer. A gente chegou no nosso como Ahmed Tibi falou uma vez na Knesset, o nosso crescendo. Eu queria te agradecer mais uma vez pelo seu tempo, agradecer pelo seu trabalho. Eu acho que no futuro a gente vai as pessoas perguntando aqui e o Líbano, né? Porque o presidente do Líbano disse alguma coisa 3 dias atrás. Eu não sei quais são os seus comentários a respeito disso, mas eu acho que ele foi tirado de contexto. Ele falou, depende, temos problemas com Israel que precisam ser resolvidos. Ele não falou que está aberto a negociações de paz, mesmo porque não tem Líbano, né? A gente está falando do Hezbollah, a gente está falando de um país que tem problemas ainda de 300 mil refugiados palestinos dentro do Líbano. André, nada é casual, nada é casual. Mesmo se o homem está um pouquinho senil, que ele se atreva a dizer uma coisa assim, sabendo que o que o Hezbollah e o que o Nasrallah vão dizer é parte do novo espírito que se sente aqui e é parte do facto de que o Hezbollah caiu em desgraça e hoje em dia foi declarada organização terrorista até pela Liga Árabe. Então, essa resposta para a pessoa que perguntou sobre o Líbano, é um sonho se tornando realidade, né? Para muitos de nós, principalmente para as pessoas mais velhas, mas para pessoas mais novas como eu, que já cresceram vendo um processo de paz duvidoso e problemático, como o processo de Oslo, que gerou muitos atentados, que geraram mortes, que já geraram afastamento, e de repente a gente começa a ver países querendo fazer a paz com Israel. Isso é um sonho se tornando realidade para muitos de nós. Então, talvez a gente não veja a paz propriamente dito completa com os palestinos nos próximos anos, mas com certeza com muitos países árabes e islâmicos a gente vai ver um após o outro. André, Henrique, deixemos de sonhar, vamos deixar de sonhar, vamos abrir os olhos, vamos estar com os pés na terra e vamos fazer que realmente a situação das próximas gerações mude. Mas Sim. Para isso é preciso trabalhar muito duro. Sim, e é um trabalho que você tem se desenvolvido e dedicado à sua vida, e é por isso que eu acho que você merece um lugar na história por isso.
Quem sabe você não é o próximo embaixador de Israel em Abu Dhabi? Vamos ver. Querido Henrique, muito obrigado. Obrigado Obrigado a todos pelo trabalho. vocês. Até Obrigado. sempre e muita saúde a todos, hein? Obrigado. Tivemos aqui ao todo uns 220 pessoas ao vivo escutando, já mais de Uau, 1.500 visualizações. Tivemos uau. bastante audiência. Tu sabes, André, que a minha mulher, a Yael, que é filha de brasileiros, de cariocas, e há muita família que nos ouve neste momento, mandamos ela também um grande abraço para todos. A Yael e eu trabalhamos juntos em tudo o que fazemos. Algum dia tens que a entrevistar também. E ela manda também um grande abraço a todos. E muita saúde. E continuem fazendo o grande trabalho que vocês fazem já há anos, porque é essencial. E eu vejo uma grande diferença no Brasil desde que o Stand With Us está aí, no Brasil. Vejo uma grande diferença. Ou seja, que sigam, continuem, com toda a força. Obrigado. Convido a todos uma boa noite. Obrigado, Henrique. Até uma próxima, pessoal. Até a Boa noite a próxima. todos. Tchau, tchau. Até breve.